4 jogos. Um mês, 4 jogos. 4 jogos, 3 vitórias, uma derrota. E uma derrota para o São Paulo. Não, e assim, o que chama a atenção dessa renovação, que pode parecer uma loucura, uma renovação surpresa, trate você como achar melhor, mas o acordo do Arthur Jorge passa de 27 para 30. Por quê? Desejo do Pedrinho BH, desejo do dono da SAF Cruzeiro, e a sinergia de trabalho com o Arthur Jorge, o desejo do Arthur Jorge também de ter um trabalho longevo e principalmente ter se adaptado muito rápido ao que é o universo Cruzeiro. O Arthur Jorge vê um potencial muito grande no clube e no investimento, obviamente que o Pedrinho vai colocar ainda mais ao longo desses anos de contrato no Cruzeiro. E assim, carta branca total para Arthur Jorge. Opa! Isso é muito importante a gente citar, que a conversa foi muito franca nesse ponto. Então o Arthur Jorge vai ter o poder do clube em algumas decisões e vai ter também, principalmente, essa questão que é importante da transição base profissional. Então o Arthur Jorge vai ser também uma figura importante no olhar para a base. Ele vai acompanhar os jogadores desde o começo das categorias mais jovens, claro, as pessoas trabalhando em conjunto com ele, mas o Arthur Jorge vai ter o domínio também da base e saber qual jogador vai ter futuro ali, qual jogador ele vai trabalhar e vai, né, estar muito próximo da base, muito próximo do dia a dia, das tomadas de decisões ali da direção. Então, assim, além do contrato de 2030 que o Arthur Jorge assina, deram ao Arthur Jorge carta branca para ele tomar decisões importantes dentro do clube. E aí, nessa questão da renovação, além desse projeto todo esportivo, teve aumento, tem multa? Como é que foi essa negociação? Bora lá. Antes de colocar aí esses pormenores, esses detalhes, vou abrir aspas para uma fonte do lado do Arthur Jorge sobre essa renovação relâmpago, abre aspas. Muita confiança, muita ansiedade e também muito dinheiro. Ou seja, é um mix aqui que envolve confiança, uma certa ansiedade. O Pedrinho queria o quanto antes, já o Pedrinho é muito eufórico do lado positivo muitas vezes, evidentemente. Muito dinheiro em cima da mesa, então o Arthur Jorge ele renova o contrato até 2030 com um aumento salarial que já passa a valer no próximo mês, ou seja, a partir de maio ele já começa a receber um novo salário, esse aumento. Automaticamente o valor da multa também sobe, e sobe para os dois lados. Não quiseram informar o valor exato, mas essa multa rescisória tem o mesmo valor para os dois lados. Se o Arthur Jorge sair, tem que pagar X. Se o Cruzeiro demitir o Arthur Jorge, tem que pagar X também. E não é a totalidade do salário, como foi, por exemplo, com o Anselmi no Botafogo, ou lá atrás como foi o Felipe Luiz no Flamengo. No caso de Arthur Jorge e Cruzeiro, eles definiram um valor. Não me passaram qual é o valor, mas não é a totalidade do salário, como costuma ser no contrato dos treinadores na Europa, enfim, portugueses ou não. Então tem esse aumento. O que me explicaram também é que esse aumento é único, porque eu tinha dúvida sobre o seguinte: será que esse aumento ele vai subindo temporada a temporada? Ou seja, 27 aumenta, 28 aumenta. Não, o aumento por enquanto é o mesmo, esse salário continua igual, o que muda é o valor das premiações. Ou seja, em 2026, ser campeão da Libertadores vale X. Em 2027, vale X mais Y. Em 2028, X mais Y mais W. Ou seja, o que muda daqui para frente é o valor das premiações. O salário com aumento continua o mesmo e uma promessa, evidentemente, de reforços de peso ao longo desse período, ao longo desse projeto. E um pormenor bem curioso é que o Pedrinho chamou para conversar, enfim, Arthur Jorge e companhia no domingo. E foi um processo muito rápido, foi simples, mesmo envolvendo um novo contrato de longa duração, aumento salarial, aumento de multa. O que me explicaram é que essa negociação nem sequer durou 24 horas. No domingo, o Pedrinho reuniu ali forças, reuniu as pessoas próximas para definir o novo contrato do Arthur Jorge. Na segunda-feira, alinharam tudo e anunciaram na terça-feira. Foi muito fácil, foi muito simples, porque todo mundo queria. E para fechar do meu lado aqui, e até reforçando o que disse o Hernan sobre projeto a longo prazo, o Pedrinho
quer e confia no projeto a longo prazo, porque ele próprio, mesmo entendendo o contexto, ficou muito chateado com a situação, né? Ele achou que tinha que agir daquela forma, na demissão do Tite, mas ele não gostou da forma como aquilo aconteceu. Na cabeça dele, ele queria um projeto também de longa duração com o Tite, não funcionou para os dois lados, então ficou também essa pulguinha atrás da orelha. Pera lá, eu com o Tite, por vários motivos, dentro de campo e fora de campo, não funcionamos, eu quero que com o Arthur Jorge funcione. Tô feliz com 4 jogos, é verdade, é pouco, é curto, mas eu quero que não aconteça o que aconteceu com o Tite. Fechar um contrato e pouco tempo depois demitir. Agora é o contrário. Fechar um contrato e pouco tempo depois a renovação, como aconteceu ontem oficialmente. Que acho que era o que ele queria até com o Jardim antes, mas o Jardim acabou deixando o clube, né? Assim, tem um ponto importante também dessa apuração do Bruno que eu complemento. O staff do Arthur Jorge, quem trabalha para o Arthur Jorge, tem muito trânsito no Catar, tem muito trânsito no futebol árabe. E lá a gente sabe que são os milhões que mandam na parada, né? Então, assim, sabendo do desgaste que é o futebol brasileiro, sabendo do calendário, sabendo de como funciona o mecanismo do futebol brasileiro, que muitas vezes ele é desgastante, ele é desleal, assim, às vezes com o treinador, com trabalhos e tal. O Cruzeiro, sabendo dessa parceria que o staff do Arthur Jorge tem com o futebol árabe, você também dá um aumento, você aumenta a multa, você se protege de qualquer tipo de assédio também desses mercados. Porque ali era um trabalho a longo prazo, que era assim, desde o começo, desde a chegada do Pedrinho BH no Cruzeiro como dono da SAF, ele sempre quis ter um trabalho de treinador a longo prazo, algo longevo. Eu até brinquei com a fonte e falei assim, mais ou menos ter um Abel Ferreira como o Palmeiras tem, como a Leila Pereira tem, aí a pessoa fugiu da comparação, porque aí ganha uma manchete que às vezes o clube não quer sentir isso. Entendi. E aí falou assim, não vamos citar nomes, mas um trabalho a longo prazo, porque o Pedrinho se desgastou muito com as demissões. Com a saída do Leonardo Jardim, como foi, liberando de multa, amigavelmente, daqui a pouco o cara aparece num rival do Cruzeiro, que eu digo rival no sentido de investimento e tal, de pretensões e tal. Pretensões, isso. E principalmente com as demissões do Diniz e do Tite, porque foram muito desgastantes para o Pedrinho, que não gosta dessa coisa de trocar de treinador como se troca de camiseta. Cara, e até porque você tem um técnico no Cruzeiro, que não é um técnico qualquer também. Não é. Quando o Cruzeiro contratou o Arthur Jorge, eu falei assim, é o tipo de técnico que vai dar resultado rápido. Porque ele teve resultado no Botafogo, é um técnico bom, um técnico experiente, então assim, tudo bem que foi uma renovação relâmpago, acho que, um mês de trabalho, 4 jogos, mas tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco, porque é um técnico que você merece dar tempo e você precisa blindar o elenco. Então acho que é essa a questão. Você sabe o que foi que você está fazendo? Já usou a carta Bruno Andrade. Eu não sinalizei. Já usou. Cara, eu vi uma movimentação do meu lado. Não, é que a carta tava... a carta uma aqui, ó. Aí. Puxa, não, mas carta da manga. Não foi uma carta Bruno Andrade. Não foi. Então, mas foi carta Bruno Andrade. Mas você sabe que em cima do que vocês estão falando, do que o Bruno falou, do que o André falou, dessa intenção do Pedrinho em ter o trabalho longo. Sim. E principalmente... Sempre quis ter. Ele sempre Apesar de não ter conseguido. Então, a frustração é muito grande do Pedrinho. Mas você sabe o que eu acho? Cara, o Pedrinho, o Pedrinho, ele chegou até, acho que foi o Felipe que falou aqui, o Pedrinho na época do Jardim, cara, ele colocou para vender, pode parecer bobagem, mas é uma coisa sutil, mas importante. Ele fez questão de pegar o produto, por exemplo, do Jardim, que é vinho e azeite, e botar no supermercado dele. Que é um maior mercado, um dos maiores redes. Redes do Brasil. E acho que foi o Felipe, pode me dizer se foi ele ou não, ele está aqui para confirmar ou não, mas até nas redes do interior de Minas tinha o vinho e o azeite do Jardim, não foi? Sim, você que falou, não foi? Um ponto... eu falei, mas é para você ver como eles tinham confiança. Falei, mas não lembro. Manda ver, Felipe. Falei, mas não lembro. Faz tempo. Fala, Bruno. Não, o Felipe ia falar, eu falo depois dele, na boa, desculpa. Então eu vou jogar essa pra você, porque você vai poder me ajudar. Eu tenho a impressão que os treinadores e os empresários dos treinadores, eles são muito mais espertos do que os dirigentes. Em que sentido? Quando consegue negociar e aumentar a multa pra rescisão do contrato. Claro. Porque difícil... Aqui no Brasil, vamos falar a verdade, quem que cumpre contrato? Quantos contratos são cumpridos?
Mas olha, o Cari, posso... Exato. Acho que rolar. Não, Eu vou me apegar sobre isso. Então, Bruno, um trabalho que é mantido, o do Ceni no Bahia, que é do Grupo City. Esse é um trabalho que é mantido sem títulos. Sim. Tudo bem, tem os títulos ali, o Estaduais. estadual e tal, mas é um trabalho que é mantido. Nos outros clubes, nenhum trabalho é mantido. É. Então, quando a gente fala assim, a gente normalmente pensa até quando é o contrato? Até 2029, até 2030. Essa informação, ela é menos relevante do que a informação. Qual é o valor da multa? Porque a gente vê com muito mais frequência a multa sendo paga do que contrato sendo cumprido. Concordo. Concorda, Bruno? Totalmente. E aqui, tanto o Hernan como o Felipe vão poder subscrever essa ideia. E aqui não é cometer nenhuma inconfidência, não, porque o mesmo agente do Arthur Jorge, ou os mesmos agentes do Arthur Jorge, são os agentes do Abel Ferreira e do Leonardo Jardim. Os 3 clubes mais poderosos hoje, do ponto de vista financeiro no Brasil, têm o mesmo empresário. Os seus treinadores têm os mesmos empresários. E se você for olhar para o passado recente, geralmente são esses empresários, eu falo de forma global, porque quase todos os empresários agem assim, mas vou pegar os empresários do Abel, do Jardim e do Arthur Jorge como exemplo para fazer aqui uma comparação rápida. Eles tomam a frente, geralmente, na renovação de contrato. Eles procuram a diretoria, e como é que vai ser? Vai ter um aumento? Vai ter valorização? E no caso do Cruzeiro aconteceu o contrário. Foi o Pedrinho a tomar a posição de chamá-los, tanto é que eles se surpreendem com a forma tão rápida, tão eufórica que foi essa renovação. Porque geralmente são eles que procuram os diretores, os presidentes, para começar um desenho de renovação. E no caso do Arthur Jorge foi o contrário. E para fechar aqui do meu lado, juntando o futebol brasileiro. No futebol brasileiro eu tenho certeza absoluta sobre o que eu vou falar agora. Sobre o futebol europeu tenho dúvidas, mas não ficaria muito surpreso. Nos meus quase 20 anos de jornalismo, eu não me recordo de um treinador assinar um contrato válido por 5 temporadas. No Brasil, geralmente é 1, 2, 1 mais 1, e quase nunca cumprem. Na Europa, geralmente contratos de longa duração duram 3 temporadas. Agora, 5 temporadas, para mim, é um ponto fora da curva. Não só no Brasil, eu tenho certeza, eu não me recordo no Brasil, vocês podem me corrigir, de um treinador que assina contrato ou renova, juntando renovação e contrato anterior, 5 anos de contrato. No Brasil, tenho certeza que isso não aconteceu, pelo menos nos últimos 20 anos. E na Europa, tenho dúvidas. Por todos aqueles que eu tento lembrar de cabeça, eu me recordo de 3 anos de temporada de contrato. Porque aqui, quando o trabalho dá errado, se der, por exemplo, o trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro, Sim. é 2030. Se der errado, para ele já deu certo. Porque ele já vai ganhar a multa. Cara, mas... A roda gira assim aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que pensar no esportivo, né? Claro, Sim. claro que a intenção é sempre no esportivo, mas no sentido financeiro, até quando o esportivo não dá certo, o cara ganhou dinheiro. Vamos pensar do Red Bull Bragantino. Boa. E o Red Bull Bragantino passou por vários dirigentes ali, ou gestores, tipo o Thiago Escuro, que é excelente. O Thiago Escuro tinha muito essa cultura de vamos esperar o fim da temporada, aí troca e tal. No fim da temporada chegou a trocar algumas vezes. Aí depois veio o Klopp, cara. Tipo, só o Klopp junto ali, claro, com um dos dirigentes brasileiros aqui, à época o Júlio César e tal. O próprio Diego Serri, que é excelente, para mim é um dos melhores que tem no mercado. E assim, mesmo assim, cara, teve troca. A chegada do Mancini foi uma coisa assim que a gente falava, como é que encaixa no perfil? Era só 3 meses e depois renovou, não 3 foi? meses, renovou e tal. E assim, não adianta, o que vai nortear o trabalho de um treinador é sempre o resultado, cara. Então, assim, é muito fora da curva, já que a gente falou do Klopp. Um Klopp, por exemplo, como foi no Liverpool, que só começou a ganhar depois do 3º ano. Mas aí é cultura, aí é um outro tipo de pensamento, é o cara que não ganha no final da temporada, não vai ter lá o cara no CT para dar uma pedrada no carro, Sim, ou achincalhar o cara no vidro do carro. Isso não vai ter lá no Liverpool. Então é mais molezinha lá no Liverpool você passar 3 anos sem ganhar nada e depois ganhar depois do 3º. É o normal, é o que deveria acontecer. E quando aqui. ele fala de cultura, eu lembro do exemplo do Mirassol agora com o Anais, que ficou 11 jogos sem ganhar, 6 derrotas seguidas, mas assim, qualquer técnico nesse tipo de situação já teria demitido. Mas aí é a cultura diferente, que eles querem implementar algo de dar respaldo, de segurar. Até como o Mancini também.
Começou bem a temporada no Bragantino, depois decaiu muito, 8 jogos sem vitória e foi mantido. Mas tem uma parada, do Guanais tem uma parada, né? O Botafogo queria contratar o Guanais. No começo do ano. E aí, ele não quis. e aí ele foi, abraçou o projeto. Aí agora abrir mão do cara Também seria sacanagem. Seria. Mas Mas não- às vezes mas a gente não- vê esse tipo de sacanagem acontecer. Mas não é, sim, mas não é o caso, não é o perfil do Paulinho. Isso. Sim. Não é o Não perfil do Paulinho fazer isso. Aliás, muito pelo contrário. Sim. Paulinho é o cara que vai segurar o Guanais até o máximo. Ó, o pessoal tá perguntando nessa história toda do Roger Machado, tá? O Pedro Gomes tá aqui. Vamos falar do São Paulo. Jogou Técnico Arthur Jorge. Inclusive, Samuel, Arthur Jorge renovou o contrato com o Cruzeiro. E você falou aqui no início da live que tinha mais detalhes. Aí sobre essa renovação, extensão até 2030. Então, Caramujo, muitos aí fizeram vários comentários, né, que o Pedro foi muito emocionado. Eu busquei conversar aí com várias pessoas sobre essa surpresa, né? Querendo ou não, foi uma surpresa. O Pedrinho, a gente trouxe isso aqui há um bom tempo. Ele tinha a ideia, quando estava ali, Leonardo Jardim fica, não fica, eu falei sobre que o Pedro pensava em um projeto aí de longo prazo e que se precisasse de um contrato de 5 anos, que ele firmaria ali com o Leonardo Jardim. Isso não foi possível, depois veio o Tite, o negócio não foi para frente, e agora com o Arthur Jorge, mesmo sendo pouco tempo, e eu acho que o que, aí é só opinião, não é informação, o que transformou esse desejo de ter um contrato ainda maior é a transformação que em pouco tempo o Arthur Jorge já fez em relação ao que estava sendo feito. Então, o Cruzeiro, não só em termos de resultados, mas também de desempenho, de trabalho integrado, comissão de Arthur Jorge e comissão fixa do Cruzeiro. Então tudo isso foi sendo avaliado aí nos últimos dias e partiu do Cruzeiro um desejo, uma conversa muito rápida, inclusive, nos últimos dias aí, logo depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Arthur Jorge também bastante animado com essa possibilidade de ter um projeto, de se criar um projeto muito vencedor, tendo total respaldo, autonomia para fazer o que ele entende que é o melhor método para se conseguir esses resultados, trabalhando com os profissionais da casa, respeitando todos ali do departamento de futebol, o scout para trabalhar, para buscar reforços que vão chegar e agregar cada vez mais o elenco, melhorar o elenco ao longo, a cada janela o processo vai seguir. Então, óbvio, teve aumento da multa aí para todos, teve uma valorização salarial neste começo, mesmo sendo pouco tempo, e uma garantia do Cruzeiro de que o Arthur Jorge é o técnico, vai o Pedro e todos os donos do Cruzeiro, né, o Pedro e o Pedro Júnior, eles querem entrar 2027, não ter que pensar em buscar técnico, entrar 2028, 2029, fazer esse contrato realmente ser cumprido à risca, com o Cruzeiro crescendo cada vez mais e tendo um projeto como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira. Então, o Arthur Jorge se animou muito também e ele confiando que vai fazer esse Cruzeiro um Cruzeiro bem vencedor, como o torcedor espera. É um contrato que o Arthur Jorge comemora muito, conversei com algumas pessoas e o técnico assim está bastante animado com o que ele encontrou aqui no Cruzeiro, com a forma como ele pode desenvolver as suas ideias e sem pensar em qualquer tipo de problema, no sentido de ele estava ali no Botafogo e aí muita coisa começa a surgir, ele vai lá para o exterior. Então o profissional se sentiu muito valorizado, feliz com essa oportunidade, e o Cruzeiro agora trabalha aí para dar muita condição para ele brigar sempre em parte de cima, né? Primeiro tirar o Cruzeiro dessa parte de baixo da Série A do Brasileiro, mas nas Copas aí de se chegar com condição de brigar por título. É uma janela do meio do ano que podemos esperar aí
bons movimentos para um Cruzeiro bem forte, claro, se recuperando no Brasileiro e avançando nas Copas para, quando voltar da parada para a Copa do Mundo, ter um time ainda melhor. Ô Samuel, e dentro disso, não é uma ideia que surgiu agora, porque já queriam fazer isso com o Leonardo Jardim, né? Sim. Então é uma ideia que já vem lá de trás e tipo, tem gente que não gosta dessa frase, mas eu acho ela interessante. É pegar a chave da toca e falar, projeto aqui pra você, mais ou menos isso? É, mais ou menos. O Arthur Jorge, ele trabalha... Eu acho que algumas coisas são diferentes do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, ele controla mais todos os aspectos. E o Arthur Jorge, claro, ele vai ter muito respaldo e poder, mas trabalhando em conjunto com todos os profissionais da casa. Entendi. Essa é a ideia. E aí eu busquei com uma pessoa aí, e a pessoa falou assim, cara, a visão que eu tenho disso tudo é um reconhecimento da qualidade do trabalho que em pouco tempo ele conseguiu fazer e que encantou aí os donos do Cruzeiro. Às vezes, pelo que o Pedro viveu com o Leonardo Jardim, pode ser que o Arthur Jorge tenha agradado mais do que o Jardim fez do Cruzeiro. Não no todo na temporada, mas o início do Arthur Jorge, às vezes, trouxe mais expectativa pro Pedro também, né? Cara, eu acho que é tipo, você tem um contrato de 5 anos com o técnico, até 2030, tem multa alta para os dois lados. Querendo ou não, isso é uma garantia. Estabilidade, tranquilidade. Né? Tipo, que alguém quiser ficar assediando, né? Ó, tá faltando só, é o último ano de contrato. Ou então, teve valorização salarial também. Ele tá ganhando quanto lá? Aí vem esse Oriente Médio aí e sapeca muito dinheiro. Então, para deixar o cara muito tranquilo aqui, trabalhando em paz e sem estar sujeito aí a... Claro que pode ser assediado por qualquer lugar, mas tendo uma condição muito favorável aqui, respaldo para se criar tudo no clube... É um projeto que atrai muito. O exemplo do Abel, ele por várias vezes foi assediado, teve até proposta de Oriente Médio. Teve até contrato chegou a assinar, né? Até o Tottenham foi atrás dele agora recente, não foi? Ele teve uma conversa assim. Não, parece que não procedia. Mas teve uma conversa. Né? Especulação só. Você tá vendo muito essas páginas aí no Instagram aí. Não tô não. Tá. Eu assisti, foi num canal de TV. Você tá assistindo muito esses canais de TV. Sônia Abrão. Não, é Léo Dias só no Instagram. Não dá nem no Instagram, né? Convenhamos. Eu não vi. Mas eu que passo as informações pra Samuel. Eu também não. Eu passo as informações pro Samuel Venâncio, por isso que eu tenho que ver as fofocas. Mas é isso, Caramujo. Boa. Agora, Emerson, é legal, até falei sobre isso ontem, o Arthur Jorge ter topado logo de início essa renovação, né? Tem um lado do Cruzeiro, mas o Arthur já querer isso logo de cara mostra que ele tem uma confiança no Cruzeiro, mostra que ele vê condições de trabalhar aqui por um bom tempo, então tem esse lado também que eu gosto bastante. E o Cruzeiro fez o certo. Caso tenha uma saída, né? Deus me livre que não, mas tem que pagar a multa. É o que o futebol. Então, quer levar o treinador? Vai pagar caro. Isso dá uma tranquilidade também pro Pedro Lourenço. Fez certo, cara. Quem tá criticando é porque, aqui, tá? Pode ter certeza. Eu sou o chato mesmo, então vou só fazer um contraponto. É um risco muito grande, né? Porque, no final das contas, no futebol brasileiro, todo técnico é meio interino. Mas só vive o extraordinário quem arrisca, caramba. Exatamente. Então, assim, no final das contas, o Pedro tá arriscando o dinheiro dele, né? É importante a gente fazer essa ponderação, mas de fato, se as coisas não derem certo, como diria o Gabriel, aí é um risco. É um risco muito grande, porque a multa também fica pesada para o Cruzeiro ter que arcar. Então, todos nós temos muita convicção no trabalho do Arthur Jorge, né? Sim. Só achei assim, um negócio muito incomum, né? Com menos de um mês de clube, você renovar um contrato por mais 3 temporadas. Mas o Caramujo... Então, eu não acho risco. Eu também não acho, porque não é uma aposta assim, não. O cara é uma realidade, Eu vou explicar por quê. Porque o Arthur Jorge, ele tem total condição de, em um momento de oscilação, ele se transformar, se controlar a situação também, né? Tipo, qual que é... O que seria o risco? O Cruzeiro não sai da zona de rebaixamento, sai perdendo, sai tudo. Um trabalho que você vê
motivos para sair daquele lugar ali. Hoje o Cruzeiro, se a gente pegasse o Cruzeiro de 3 semanas atrás, do Adenor aí, com o do Arthur Jorge, a expectativa de sair dessa situação, ela se transformou de uma forma absurda e de um jeito rápido, né? Então, se um cara tem trabalho de qualidade, consegue se reinventar, formar bons times, e trabalho firme mesmo, com cobrança e com tudo, se tem algum momento ruim, ele mesmo tem que ser o cara, não tem que mudar técnico. Verdade. Essa cultura, ela tem que acabar. E deu um recado que é o cara. É ele, o jogador vai ter que entender, vai ter que jogar bola. E a cada janela vai mudando o elenco. Esse é o técnico do Cruzeiro até 2030. Então, ou alguém tem que respeitar ou tá fora. O próprio Abel passou alguns jogos assim, perdendo no Palmeiras e contornou a situação. Em vários momentos, perdendo jogadores, mas conseguindo também potencializar muitos momentos. Já teve várias da arquibancada, a torcida pedindo a saída dele, entendeu? Eu concordo com o Samuel, cara. Eu nem acho o Caio Jorge aposta para 2030, não. É uma realidade de convicção. Isso Arthur que é bacana, Jorge. É o Arthur Jorge. É a diretoria ter convicção no que tá fazendo, cara. Que é o trabalho do cara por muito tempo. Eu acertou o Pedro Lourenço. Eu acertei. Foi questão nem de emoção, não, cara. Eu acho que é pensar lá na frente.